Fala, galerinha, está aqui hoje para falar, né, de mais um tipo de função, que é a nossa função quadrática. Então, primeiro a gente vai dar uma geral nessa função quadrática, depois a gente vai trabalhando mais detalhadamente cada tópico da função, ok? Então, a gente vai falar da função quadrática e suas especificidades. Então, primeira coisa que a gente tem que saber de uma função quadrática. Toda função quadrática é do tipo y, né, é igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. É claro, nosso a não pode ser zero, senão aqui vai cancelar a parte do x ao quadrado e a nossa função deixa de ser quadrática. Mais uma coisa importante, a nossa função quadrática ela também é conhecida como função polinomial do segundo grau. Então, quando vocês ouvirem falar em função do segundo grau, está errado, tá? Função não tem grau, o que tem grau é polinômio. Então, para eu atribuir um grau a uma função, essa função obrigatoriamente ela é polinomial, certo? Então, a gente pode atribuir o grau de uma função polinomial, aí tudo bem. Existe a função polinomial do primeiro grau, existe a função polinomial do segundo, do terceiro e assim sucessivamente. Só apagar aqui essa setinha que ficou curta. Certo? Em relação, né, à função quadrática, a gente vai ter também o gráfico dela. E como que funciona, né, o gráfico de uma função quadrática? É o seguinte, uma função quadrática, né, o gráfico vai ser sempre uma parábola. Essa cara aqui, ó. Ou ela vai ter essa cara, que é a parábola com a concavidade para cima, ou vai ser assim, que é a parábola com a concavidade para baixo. Tá? Quando que ela tem a concavidade para cima e quando que ela tem a concavidade para baixo? A concavidade para cima é quando A é maior do que zero. Ou seja, esse coeficiente aqui do x ao quadrado, aqui de cima, ó, a gente vê que ele manda muita coisa, tá, gente? Quando ele é positivo, a concavidade para cima, e quando esse A é negativo, a concavidade vai ser para baixo, certo? Em relação à função quadrática, a gente também tem as raízes, né? E como que são essas raízes? Como que a gente encontra, né, essas raízes? A gente vai encontrar as raízes de uma função quadrática através da fórmula de Bhaskara, tá? Então, é muito importante vocês terem domínio em relação à fórmula de Bhaskara. E como que é a fórmula de Bhaskara, professora? A fórmula de Bhaskara, você primeiro, né, calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e aí sim você pode calcular o seu x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então, a gente vai ter aqui o cálculo do delta, e aí sim, em seguida, o cálculo do x. Por que a gente sempre calcula, né, o delta primeiro? Porque, né, de acordo com o resultado do delta, a gente vai ter a quantidade de raiz especificada, certo? Então, a gente sempre calcula o delta primeiro para poder determinar se a nossa, né, parábola vai ter uma raiz, se ela vai ter duas, ou se ela não vai ter nenhuma raiz real, porque isso é possível, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, né, se o delta, né, for menor do que zero, a gente
não tem raiz real. Se o delta for igual a zero, uma raiz real. E se o delta for maior do que zero, aí sim são duas raízes reais. Tá certo? E um último tópico, né, em relação aqui à nossa função quadrática, é o vértice. O vértice é um ponto muito importante também, tá certo? E ele tem coordenadas específicas. Quem é o vértice? Vou mostrar aqui para vocês o vértice na parábola que a gente já construiu. É esse ponto aqui que pode ser de máximo ou mínimo, tá certo? Então, ele pode ser um ponto mínimo quando a concavidade é para cima e um ponto máximo quando a concavidade é para baixo. Então, aqui a gente tem um ponto de mínimo e aqui a gente tem um ponto de máximo. E como que a gente calcula? O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Deixa eu só diminuir meu pincel aqui. Então, meu x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Certo? A gente também tem essas duas formulazinhas. Para trabalhar com a função quadrática. Também, só para não esquecer aqui, a gente também pode falar do domínio e da imagem, né, da nossa função quadrática, né? O domínio, ele é sempre real, ou seja, qualquer valor de x serve, né, para a função quadrática, não existe restrição de domínio. E a imagem, ela vai ser ou do y do vértice para o infinito, né? Ou do menos infinito até o y do vértice. Então, depende aí se o y vai ser o ponto máximo ou mínimo, né, da nossa função. Então, aqui a gente vai falar, né, agora um pouquinho de cada coisa, entrando, né, mais profundamente em cada tópico. Então, a função quadrática, a definição chama-se função quadrática ou função polinomial, né, do segundo grau, qualquer função dessa forma aqui que a gente falou, ó, x ao quadrado mais bx mais c, e o nosso a tem que ser diferente de zero. E a, b e c são números reais, então é muito importante vocês saberem identificar o a, o b e o c. Então, por exemplo, se eu tiver uma função 2x ao quadrado menos 5x mais 1, né? O a é 2, o b é 5 e o c vale 1, certo? Então, a identificação também desses coeficientes é de suma importância para você calcular raiz, vértice, né? E assim sucessivamente. Então, a gente viu, né, que o gráfico de uma função polinomial é sempre uma parábola. Então, isso aqui agora que eu vou fazer com vocês é legal, tá? Ó, se o a for maior do que zero, a gente sabe que a concavidade é para cima. Então, a gente vai ter três situações para o a maior que zero, tá? Quando o meu delta é negativo, quando o meu delta é igual a zero e quando o meu delta é positivo. Que aí a gente vai ter o quê, ó? Fazer três esboços distintos aqui, tá? A maior que zero, concavidade para cima. Delta negativo não tem raiz, então a concavidade é para cima, mas não encosta aqui no eixo x, tá vendo? Lembrando que a raiz, né, é a interseção com o eixo x. Aqui, delta é maior que zero, concavidade para cima. Delta é igual a zero. Então, se delta é igual a zero, só encosta uma vez. Então, ele vai encostar e vai subir. Então, isso aqui significa que tem uma raiz real. Concavidade para cima,
E delta positivo significa que vai encostar 2 vezes, tem 2 raízes. Tá? É importante vocês saberem a cara dessa função também, dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa agora com o A negativo, certo? Então, a gente pode ter 3 situações quando o A é negativo. A gente vai desenhar aqui as 3. O A pode ser negativo e o delta também. O delta ser 0 e o delta ser positivo. Então, aqui, ó. Sempre, o esboço é sempre em relação ao eixo X, tá? Depois a gente constrói direitinho o gráfico. Então, aqui, ó. Delta negativo. Deixa eu só chegar para cima esse eixo. Delta negativo, mas delta negativo, então não vai encostar. Então, a concavidade é para baixo, não encosta aqui em cima. Aqui vai encostar uma vez só. E aqui tem 2 raízes, né? Delta positivo, 2 raízes, então vai encostar 2 vezes. Então, é importante vocês saberem também essa colocação. Então, aqui, ó, já fala também das raízes, né? Essas raízes, elas são, né, os zeros da função polinomial de segundo grau, e a gente obtém através da fórmula de Bhaskara, certo? Então, menos b mais ou menos raiz, né? Eu botei para vocês no mapa mental a raiz de delta, mas o que está dentro dessa raiz aqui é o delta, b ao quadrado menos 4ac, sobre o 2a. Vamos só dar uma olhada nesse primeiro exemplo, que é a construção de uma função quadrática, tá vendo? A função é essa daqui, f de x igual a x ao quadrado mais x, e o método de construção desse gráfico foi utilizado o método de tabela, ou seja, ele escolheu alguns valores para x, tá vendo? Entre negativos e positivos, entre inteiros e fracionários, incluiu o zero e calculou a sua imagem, ou seja, substituiu x por menos 3 e viu quanto dava. Substituiu por menos 2, viu quanto dava. E depois marcou esses pontos. E aí a gente pode perceber, ó, aqui o nosso, vou até colocar aqui, quem é A, B e C nessa função. O A, quem está com x ao quadrado, é 1, quando não aparece nenhum número. Quem está com x é 1 também. E o C, que não existe, então é 0, tá certo? Então, ó, o A é positivo, então a concavidade é para cima, tá certinho. Provavelmente, na hora de calcular o delta aqui vai dar positivo também, porque tem 2 raízes, né? Que são essas duas aqui, ó. Essa e essa, tá certo? Mas existe uma maneira mais fácil de construir o gráfico que a gente já vai ver daqui a pouco. Olha esse segundo exemplo. Aqui a gente... Vou só identificar com vocês aqui os valores de A, B e C. Certo? Ó. O A, menos x ao quadrado, então é menos 1. Termo de x não existe, então B é 0. E mais 1 é o termo independente, né? O coeficiente dependente, então é mais 1. Então, a gente tem aqui o A negativo, a gente pode ver que realmente a parábola está com a concavidade para baixo. O método utilizado para a construção desse gráfico, né, é o mesmo do exemplo anterior, né, foram escolhidos alguns valores para x e a imagem foi calculada, certo? E aqui a gente vai ter, né, ponto a ponto, a formação da parábola. Mas conforme eu já falei, né, daqui a pouco a gente vai ver como construir esse gráfico sem precisar ficar calculando todos esses pontos. Pelo menos um esboço do gráfico. Então, assim, para a gente poder aprender a calcular o esboço, a gente precisa calcular os zeros, aprender a calcular os zeros da função. Como que são os zeros da função? É calcular, né, o x1, x2 através de Bhaskara. Então, primeiro a gente identifica os valores de A, B e C. Então, nessa daqui, ó, A é quem está com x ao quadrado, vale 1. B, quem está com x, é menos 5. E C, quem está sozinho, é o 6. Então, eu vou calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4ac. Então, B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta aqui vai dar menos 5 ao quadrado, vai dar 25 positivo, né? Lembrando que menos com expoente par fica mais. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, delta deu 1. Se o delta deu positivo, a gente vai ter 2 raízes. Então, vai ser x é igual a menos b, então é menos 5,
mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, sobre 2A, que é 2 vezes 1 dá 2. A gente vai ter dois resultados, ó. Menos com menos vai dar mais 5. 5 com 1 vai dar 6, dividido por 2 dá 3. E 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, a gente tem duas raízes aqui. Então, se eu fosse esboçar mais ou menos esse gráfico, gente, a gente vai ter uma parábola com a concavidade para cima, tendo duas raízes, e essas duas raízes seriam o 2 e o 3, tá vendo? Então, já tem um esboço bem bacana, sem precisar ficar fazendo aquele, monte de substituição iguais aos exemplos anteriores. Vamos fazer o exemplo 4, que é rapidinho. Calcular as raízes da função. Mesma coisa, eu vou ver quem é A, B e C. O A vale 4, o B vale menos 4 e o C vale 1. Então, vou calcular o delta. Delta é B ao quadrado. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Que depois eu faço o gráfico lá em cima. Menos 4AC. Então, o B, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. Não, vezes A, que é 4, vezes 1, que é C. Então, delta vai ser menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 vezes 1 também dá 16. Então, aqui o delta deu 0. Então, como o delta dá 0, é menos B sobre 2A. Ah, por quê? Porque se eu colocar aqui mais ou menos raiz de delta, o que acontece? O delta é 0, então não vai fazer diferença. Então, por isso que é só menos B sobre 2A, certo? Então, aqui, menos B vai ficar 4 sobre 2 vezes A, vai dar 2 vezes 8. 2 vezes 4 dá 8. 4 oitavos dá 1 meio, que vai ser o nosso x. Então, aqui, se a gente fosse fazer o esboço desse gráfico, a gente tem uma concavidade para cima, só que só tem uma raiz. E que raiz é essa? É 1 meio. Certinho? Tá vendo? Mais um esboço sem precisar fazer substituição de vários pontos. Tá vendo aqui a quantidade de raízes? Então, aqui se a gente fosse analisar rapidamente, o coeficiente A e o delta. Concavidade para cima, então aqui A é positivo. Aqui, como a gente tem duas raízes, 2 e 3, a gente tem o delta positivo também. Aqui a gente tem o A positivo, porque a concavidade está para cima, mas a gente só vai ter uma raiz, então significa que o delta é igual a 0, certo? E aqui a gente tem uma parábola com a concavidade para cima, então é positivo, mas ela não intercepta o eixo x e nem nunca vai interceptar. Então significa que meu delta é o negativo e ela não tem raízes reais, certo? Aqui a gente tem as coordenadas do vértice. Eu tinha comentado com vocês sobre essas fórmulas. O que é o vértice? Você tem aqui a parábola. Então, esse ponto aqui que pode ser um ponto de mínimo, quando a concavidade é para cima. Ou você tem a parábola e esse ponto aqui é chamado de ponto máximo, quando a concavidade é para baixo. Então, aqui, nessa situação, qual é o menor valor que assume a função y é igual a x ao quadrado menos 12x mais 30. Aqui, gente, como o nosso A é positivo, significa que a nossa parábola tem a concavidade para cima. Então, o ponto que ela tem é o ponto de mínimo mesmo. E é claro, por isso que ele perguntou sobre o menor valor, que a gente sabe que a concavidade é para cima, então o ponto é mínimo. E como que a gente calcula isso? A gente vai calcular o x do vértice e o y do vértice. Como ele quer o menor valor que a função assume, ele quer só o y mesmo, tá? Quando a gente está falando da função, a gente está falando do f de x, que significa o y. Mas eu vou fazer o cálculo dos dois para a gente poder treinar. Então, é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, certo? Eu vou colocar aqui no cantinho quem é A, B e C nessa função. O A vale 1, o B vale menos 12 e o C vale 30.
Vou calcular o delta. Como que calcula o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, aqui vai ficar menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 30. 12 ao quadrado dá 144, menos 120, então dá 24. Então, agora eu vou substituir aqui. Quem vai ser o x do vértice? Menos b, então menos 12. Menos menos 12, então vai ficar 12. Sobre 2a, que é 2, vai dar 6. E o y do vértice, menos delta, menos 24. Sobre 4a, que é 4. 4 vezes 1 dá 4, vai dar menos 6. Então, o ponto mínimo é o ponto 6 e menos 6. Aqui a gente vai falar da imagem, tá vendo? A imagem tem a ver com o vértice. Então, aqui a gente tem duas situações, quando a concavidade é para cima e quando a concavidade é para baixo. Então, quando a concavidade é para cima, a imagem parte do vértice para o infinito. Então, por isso que a imagem é ou y, né, é maior do que o y do vértice, ou você pode escrever que é do y do vértice até o infinito, ok? Ou, né, quando a gente tem a concavidade para baixo, é lá do menos infinito, limitando no vértice. Então, vai de menos infinito até o y do vértice. Para encerrar nossa aula, a gente vai fazer esse último exemplo, que é determinar o conjunto imagem da função quadrática. Então, lembrando, né, para calcular a imagem, a gente vai fazer o y do vértice. Então, vou identificar A, B e C primeiro. A é menos 3, B é 5, C é menos 2. Vou calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes menos 2. Então, aqui vai dar 25. Ó, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o delta deu 1. Então, na hora de calcular o y do vértice, a gente vai ter menos delta sobre 4a. Então, vai dar menos 1 sobre 4 vezes menos 3 dá menos 12. Então, vai dar 1 sobre 12. Então, esse aqui é meu y do vértice. Então, primeira coisa, como que é a nossa parábola? Ela tem a concavidade para baixo, porque o A é negativo. Então, a minha imagem, né, vai ser um y pertencente aos reais, tal que y tem que ser menor ou igual a 1 sobre 12. Certo? Por quê? Porque aqui ele tem um ponto máximo, então tem que ser desse ponto para baixo, então tem que ser menor. Ok? Se tiver alguma dúvida, gente, só colocar aí nos comentários.